Os tarados dos animes são coisas tão comuns que já fazem parte do bingo dos shonens. Temos o personagem Ed, que não gosta de ninguém, que no anime é muito foda, mas na vida real sofreria bullying pra qualquer colégio público. Temos a mulher extremamente sexualizada, que sempre é uma pessoa mais velha que o protagonista. Temos o protagonista que, por questões legais, tem que afirmar que eles não estão utilizando substâncias químicas pra ficar felizes por mais de 24 horas. E por fim, os pervertidos. Personagens que por algum motivo são tratados como engraçado, quase como uma tentativa desesperada de alívio cômico, que em sua grande personalidade é dar em cima de mulher, e também cometer crimes que compõem o título 6 da Constituição brasileira. Mas que sim, felizmente a comunidade repudia esses tipos de personagem, mas é muito estranho a relação dessa mesma comunidade quando esse personagem é um pouquinho mais atraente, como é o caso prático do Zenitsu de Demon Slayer, que foi tratado durante a obra inteira e pela própria comunidade como um perseguidor desesperado pela Nezuko, onde até o próprio Tanjiro tem nojo dele, e se transformou em um personagem muito foda por causa de uma simples cena de trailer. Essa única cena dele sem camisa e um pouquinho mais sério foi o suficiente para chover edit desse moleque, e por isso hoje iremos comentar o mesmo que um pouco sobre o efeito halo, teoria que afirma que as pessoas bonitas garantem privilégios sociais exclusivos por causa das suas aparências, e isso nos pervertidos dos animes. Em 1907, os psicólogos Frederick Wells e Edward Thorndike analisaram um batalhão inteiro, pedindo para que seus superiores avaliassem seus soldados em questões de aparência física, capacidades cognitivas e habilidades de liderança. Estranhamente, todos os soldados que tiveram um valor alto em aparência física também levaram melhores notas em capacidades cognitivas e capacidades de liderança. Entretanto, o oposto também acontecia com aqueles que tinham aparências menos agradáveis. Outro estudo analisava o motivo de muitos alunos mais atraentes tirarem notas melhores daqueles que eram menos favorecidos pela aparência. O estudo contou com um grupo de voluntários que analisou e dividiu todos os estudantes em 3 grupos: os feios, os medianos e os bonitos. E por alguma razão, os mais atraentes tiraram notas muito mais superiores do que os alunos considerados feios. Entretanto, ao serem colocados em um sistema de ensino à distância, ou seja, sem poder mostrar a sua aparência, os professores deram notas muito abaixo da média para esses estudantes bonitos. Já os estudantes feios tiraram notas muito melhores. Esse teste serviu para argumentar o famoso efeito halo. O nome halo se vem a um efeito óptico que acontece quando algumas partículas de luz se agrupam em volta do Sol, apresentando um anel em sua volta. Mas o estranho é que por algum motivo as pessoas assimilavam isso a um dia mais claro. E foi com essa ideia que surgiu o nome desse efeito, argumentando que a aura, o que em nosso caso seria a aparência física, alterava a percepção das pessoas sobre uma determinada situação. There's no way she is above the line on the hot crazy scale. She's not even on the hot crazy scale, she's just hot. Wait, hot crazy scale? A girl is allowed to be crazy, as long as she is equally hot. Thus, if she's this crazy, she has to be this hot. If she's this crazy, she has to be this hot. You want a girl to be above this line, also known as the Vicky Mendoza diagonal. This girl I dated, she played jump rope with that line. She'd shave her head, then lose 10 pounds. She'd stab me with a fork, then get a boob job. I should give her a call. O mais interessante é que esse efeito halo é acompanhado diariamente. Seja, por exemplo, você escolhendo um simples restaurante, e você sempre vai priorizar aquele que te agrada mais, ou o que tem maiores relações com a sua realidade através exclusivamente da aparência. Mas não para por aí. Outro efeito surge logo em seguida, o famoso efeito Horn, que é o efeito oposto ao efeito halo, que nos faz escolher alguma característica de algum indivíduo para demonizar suas ações. Um exemplo prático disso foi o evento que ocorreu lá na gringa com o influenciador Cameron Hain. Eu queria bem bonitinho, assim, a carinha do TikToker mais padrão possível, bem fofinho, que foi indiciado a mais de 24 anos de cadeia. E isso na época, principalmente lá na gringa, foi o suficiente para levantar a famosa hashtag Justiça por Cameron, falando que ele era muito jovem, falando que todo mundo cometia erros, falando principalmente que ele era muito bonito para ser preso. E sabe o que esse cara fez? Sabe o crime que ele foi indiciado? Cara, era algo muito tranquilo. Ele só matou a mulher e sua filha de 11 meses, dirigindo em uma avenida pública a mais de 130 km por hora. E o pior não foi por isso, ainda fizeram cosplay e edit desse filho de uma puta. E não é como isso fosse um caso isolado. Aqui mesmo no Brasil teve o caso, acho que em 2016, de uma juíza que afirmou que o criminoso, que foi preso por latrocínio, não tinha a aparência de um criminoso, que ele era branco demais para isso.
Tipo, como eu disse, não é difícil você encontrar alguma situação prática onde o efeito halo acontece, mas algo que é muito interessante é mostrar como isso também ocorre dentro dos animes, como é o exemplo, sei lá, do Griffin do Berserk, que manipula todas as pessoas ao seu redor exclusivamente por causa da sua aparência mais delicada, enquanto isso é o pior ser humano já visto nessa terra. Outro exemplo é o Kiro Death Note, onde aquelas pessoas que leram o mangá entendem que o Light é só um completo babaca narcisista, enquanto o anime ele é aclamado tendo cenas cada vez mais dramáticas, tudo para conseguir o apoio popular de quem o consome, levando pessoas a endeusarem ele até mesmo na vida real, aquele famoso ideia de eu ser muito parecido com o Kira. Muito dessa sexualização e cenas mais dramáticas vem no ponto de vista masculino, com aquele pensamento de o que os homens iriam gostar. Isso vem pelo fato desses animes serem shonens, e aqui no ocidente esse termo entrou em uma certa confusão e erro, pois no Japão, shonen não é um anime sobre lutinhas e protagonistas caindo na porrada, mas sim o público-alvo dessa história, sendo shonen para um público jovem masculino, igual shonen é para homens adultos, shoujo é para meninas jovens e josei é para mulheres adultas. Os shonens, como dito, têm o objetivo de agradar um público mais jovial e principalmente masculino, e por isso almeja a todo custo se tornar o mais apelativo possível para vender para esse grupo, inclusive colocando coisas muito problemáticas. Por causa disso, não é incomum a aparição de algumas personagens femininas completamente sexualizadas, como por exemplo em Naruto, Bleach, principalmente em One Piece, porque puta que pariu, que porra é essa? Olha o design dos personagens em Egghead, por exemplo. Você tem o Luffy utilizando toda uma roupa, parece que o One Piece tá aqui em Curitiba. O Zoro, o Brook, o Chopper, o Usopp, todo mundo coberto por um macacão. Aí tu vai ver a Robin tá de calcinha. Tipo, que porra é essa? É o ambiente mais tecnológico do mundo e não tiveram a capacidade de inventar uma calça feminina? Sem contar uns tetão dos personagens de One Piece, que é algo paranormal. Eu realmente acredito que o final da obra, eles encontrando One Piece é um paracetamol, porque todas as mulheres desse mundo devem ter algum tipo de dor nas costas. Independentemente, como eu ia dizendo, os animes, principalmente os mais populares, são aqueles focados no público masculino jovem. E como no Japão é um país onde se consome muito pornografia e muito cedo, é normal a escolha editorial de forçar essas ideias. E por isso existe os tarados. Os tarados, além de serem um alívio cômico ou uma tentativa de humor, eles são os responsáveis pelos meios de demonstrar essa sexualização. O anime tem um produto, que nesse caso são os corpos femininos sexualizados, e precisam de algum meio para demonstrar esses corpos para não ficar tão na cara o apelo. Afinal, se eles mostrassem sem contexto nenhum só um bando de mulher com peitos extremamente exagerados e cenas completamente sexualizadas, eles iam perder muito patrocínio e apoio popular. Por isso, eles utilizam os tarados para transformar essas cenas sexualizadas em alívio cômico, com exemplos mais práticos sendo os famosos episódios na praia, aquelas de fontes termais, episódios na piscina. E como eu disse, isso são meios de demonstrar essa sexualização, e os pervertidos são apenas mais uma delas. Não, eles não existem por próprio, mas sim para forçar essa relação mais facilmente. E um ótimo exemplo disso é My Hero Academia, que puta que pariu, de novo, elas têm 16 anos e esse são os uniformes das garotas. Tipo, eu entendo que quem fez os uniformes foram os alunos, mas puta que pariu, a guria tá mostrando a teta de fora. Nenhum adulto pensou que isso poderia ser muito problemático e barrou essa ideia? E tipo, todas as mulheres desse anime utilizam roupas extremamente justas, sendo que são literais crianças. Isso sem contar os adultos, onde tem literalmente uma dominatrix e ela é uma professora. Tipo, nenhum pai questionou se isso é algo bom para enviar o seu filho. Mas beleza, como eu disse anteriormente, você tem um produto, que no caso são os corpos desnecessariamente avantajados das crianças. E com isso, como você faz para mostrar esse produto para o leitor? Você coloca o pervertido, e nesse caso é o Mineta. Um exemplo prático disso é o que ocorre no capítulo 59 do mangá, onde o Mineta, como eu disse, o pervertido, acaba descobrindo um buraco de parede que divide o vestiário masculino do feminino. Ao colocar o seu olho nesse buraco, ele fala as maiores atrocidades que eu já ouvi de um personagem.
personagem. Até a Jiro, outro personagem mais agora de sexo feminino, furar os olhos dele utilizando seu cabo. Que, diga-se de passagem, o próprio autor afirma que eles são sexy. E assim, a piada era pra ter acabado aqui. Beleza, o Mineta se fudeu, terminou. Mas não, por algum motivo, o próximo painel são todas as garotas da UA trocando de roupa. Tipo, qual que é a razão dessa cena? Mas não, na verdade, é que aqui tem uma cena que é uma piada, né? Porque os da Jiro são pequenos. É só uma piada. É exatamente isso que eu tô mostrando pra vocês. Eles mostram uma situação completamente desnecessária e sexualizada e utilizam-se de argumento pra vender que é uma piada. E o pior de tudo é que isso é a essência do personagem. O Mineta surgiu exclusivamente pra isso. Existe outra cena muito mais doentia, que é o que acontece naquelas famosas fontes termais, né? Onde os meninos e as meninas, logicamente, estão divididos. E o Mineta, por ser o homem que o FBI procura já fazem 30 anos por todos os seus crimes sexuais já cometidos, tendo utilizado o seu poder para escalar uma muralha que divide os dois gêneros. E ao chegar lá em cima, um garotinho que é meio que um certo segurança ou responsável pela fonte, acaba o derrubando, utiliza seu poder e o Mineta cai duro no chão. E beleza, acabou, já foi a piada, o Mineta se fudeu, ele caiu no chão, haha, acabou. Não, literalmente uma cena seguinte a isso é todas as garotas da UA completamente nuas, sem o menor motivo. Agora não tem uma piada, elas só tão peladas mesmo, e foda-se, tá ligado? Mas não, né, isso aqui ignora que são crianças de 16 anos, completamente. Isso aqui é só uma piada. Como eu disse, esses personagens não existem como um alívio cômico, mas sim para criar uma ponte, uma possibilidade de mostrar corpos sexualizados. E isso, por mais que eu só tenha utilizado o exemplo de Boku no Hero, acontece em todos os outros animes possíveis. Mas que assim, só para eu evitar o chicoteamento nos comentários, não é só o público masculino que tem esse problema. As mulheres também têm, e em alguns momentos pode ser até pior que o dos homens, que é o famoso caso do Dark Romance, que eu vou passar bem aqui rapidinho. Que sempre são caras de 2 metros de altura, com o braço parecendo 2 geladeiras da Electrolux, e que faziam os maiores crimes contra a delegacia da mulher já vista pela humanidade. O cara a guria, prende ela, mantém em cativeiro por 365 dias, mas que por ser bonito, as mulheres gostam e incentivam esse certo tipo de dominação e relacionamento completamente abusivo e ciumento. Tipo, é só você tirar o gostosão de 2 metros de altura e colocar aqueles gordão nerdola de Discord. Eu quero ver essa coisinha bonitinha dele privar você de conversar com seu irmão, tá ligado? Mas o foco principal desse vídeo não é falar sobre esses Dark Romance, mas é muito engraçada essa comparação de você trocar o cara bonitão por um cara mais feinho aos olhos populares. É a mesma coisa que acontece com os próprios personagens pervertidos, que é o caso de personagens como Jiraiya, Sanji, Meliodas, que são personagens tão estranhos, tão perturbadores, mas que por algum motivo sempre recebem uma ceninha bacana, uma backstory triste, ou às vezes são muito gostosos e as pessoas meio que aceitam isso. Principalmente o público feminino, que era, pelo menos no lado lógico da história, para serem as pessoas que mais fossem contra isso, que por serem literais criminosos, se esperaria que pelo menos esses personagens não agradariam as mulheres, mas não, elas gostam exclusivamente por causa da aparência. Quer um exemplo direto e prático? Então, deixa eu te mostrar a relação que o próprio Mineta tem com o Keminari. Ambos, como eu disse, são do mesmo anime. No episódio 1 da 3ª temporada, os dois desenvolve uma estratégia para marcar um dia na piscina com os homens, que é basicamente a mesma coisa que um dia de praia. Ambos são pervertidos, ambos agem de uma maneira estranha sobre isso, e apenas um deles fica muito triste ao perceber que as mulheres não estão com biquínis curtos, estão apenas com maiôs. E quem dos dois você acha que é o cara que ficou decepcionado com isso? Foi o Keminari. Ele que fica, entre muitas aspas, decepcionado pelas mulheres não estarem se sexualizando mais. Só que agora, quando os dois fazem
literal a mesma coisa, os dois são pervertidos. Quem dos dois você acha que fica recebendo chipzinho bonitinho na comunidade? Quem dos dois você acha que recebe cenas completamente mais trabalhadas? E quem dos dois você acha que é ridicularizado durante todo o anime e é cansado por toda a fandom? Obviamente, quem é ridicularizado sempre será o Mineta, porque ele é feio, ponto. Óbvio, não estou aqui para defender o Mineta falando que não, gente, vocês estão pegando pesado. Eu estou indo contra o Kiminari, porque eles fazendo as mesmas ações, o Kiminari ainda assim é levado a sério pela fandom e até em certos momentos incentivado. O que era para ser algo que as pessoas deveriam considerar muito paia e 100% contra, se tornou algo banalizado, exclusivamente por causa da aparência. O motivo até hoje dos animes terem a fama de serem coisas de punheteiro, de virgão, e barrar muita gente de acompanhar obras muito bem trabalhadas, mas não só isso, mas também de valorizar essa forma de arte mundialmente, é por causa desses personagens, tá ligado? E o problema é que parece que só uma parcela desses culpados recebe o hate, e a única questão que diferencia os dois é a aparência. E eu acho que essa questão de aparência é o ponto mais delicado e o mais interessante que eu posso trazer nesse momento. Ou porque todos esses personagens considerados feios pela fandom seguem o mesmo padrão. Todos eles são baixinhos, todos eles têm narizes grandes ou narizes estranhos e todos eles são gordos. E tipo, isso é um puta problema, porque toda vez que vão referenciar um personagem feio, obrigam e utilizam-se dessas feições, dessas características em específicas. Nós, socialmente, felizmente, já debatemos inúmeras vezes sobre essas representações mais demonizadas sobre certos personagens, como por exemplo as questões raciais. Felizmente, hoje, nós conseguimos debater e entender conjuntamente e contra as representações raciais que acontecem entre personagens negros. A questão de colocar uma cor de pele exageradamente escura ou com seus beiços sendo muito e meu Deus, que porra é essa? A gente também teve inúmeros discursos contra a imagem da mulher gorda sempre ser colocado como uma mulher feia. Ninguém aqui tem rosto para capa de revista ou comercial de televisão. Será mesmo? Tá vendo aquela gordinha ali? Você acha que ela tem condições de fazer algum comercial de TV? Não. Tá louco essa gorda aí fazendo comentário de TV? Mas que quando o assunto se torna aos personagens masculinos, é estranho a normalidade que a gente tem de transformar homens baixos, gordos e narigudos como feios, e isso está tranquilo para a sociedade. Quando os personagens são bonitinhos, eles sempre têm maxilares muito bem definidos, sempre têm rostos completamente simétricos, mas quando é para representar alguma deformidade, quando é para representar alguma coisa não atrativa, sempre representam eles com rostos mais redondos ou com olhos e narizes muito mais distorcidos. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? O que eu quero comentar não é apenas sobre os pervertidos de anime e como é injusto com os homens baixinhos, gordinhos e coisas do gênero, que por mais é um assunto muito interessante e na minha opinião muito importante ser comentado em questões de representações em obras, não é o assunto principal nesse momento, mas sim é a normalização e banalização desses temas que são permitidos através do efeito halo. Editoras permitem realizar cenas problemáticas como essa e utilizam de desculpas esfarrapadas dos personagens pervertidos. E tais personagens são os maiores problemas na divulgação do ocidente e na validação dessa forma de arte, mas aqueles que detêm apenas características mais feias são os únicos que realmente recebem essa chuva de hate. Já os personagens bonitos têm outro problema vinculado a eles, que é um problema muito mais pesado, que transforma a normalização desse comportamento e até em alguns momentos a incentivação dessas ações. Eu falo que esses personagens bonitos, querendo ou não, incentivam as pessoas a replicarem essas certas ações. Para aqueles que nunca estiveram no inferno, para aqueles que nunca estiveram em um evento de anime, nunca devem ter tido essas experiências. Mas é algo estranho eu falar algo tão específico meu, mas ao mesmo tempo eu consegui encontrar inúmeras histórias similares. Em todo evento de anime tem sempre um típico Zenitsu. Toda vez esse chifrudo do caralho, ao ver alguma garota vestida de Nezuko,
ele vai fazer a pachorra de sair correndo igual um imbecil atrás dela, gritando o nome da sua personagem e tentando abraçar ela. E sem meme, na infeliz única vez que eu fui pra esse tipo de evento aqui em Curitiba, eu vi um piá com um cospobre de Zenitsu saindo correndo atrás de uma garota gritando o nome da personagem dela, igual um animal no cio, se jogou na guria e fudeu o pé dela. E não só isso, ela tava com aquela mochilinha do Tanjiro, tá ligado? Que é meio que uma caixa atrás dela, e destruiu a mochilinha dela, tá ligado? Completamente gratuito, né? Mas felizmente o namorado dela, que, mano, um titã colossal gigantesco, esfolou o cara de porrada merecidamente. E isso é estranhamente específico, você vê um cara imitando um personagem machucando uma garota, e por mais que seja estranhamente específico, é estranhamente comum você ver pessoas reclamando desses tipos de personagens ou tipo de pessoas fazendo isso em eventos de anime. E por isso que eu falo que esses personagens bonitos permitem essas cenas mais doentias, e cada vez vai se tornar algo mais e mais comum a gente ver esses personagens realizando esses atos mais pervertidos e utilizando a desculpa que eles são bonitos o suficiente, que eles não estão fazendo por mal. É o exemplo daquele anime de cabaço lá, o Mushoku Tensei, onde um protagonista é um doente problemático pra caralho, que desde criança esse chifrudo fica pegando as roupas íntimas da empregada dele. E pra piorar, meu irmão, eu fui ver a novel dessa porra, ele cresce, ele tem 3 esposas e pior, a irmã dele, ou seja, tia do filho dele, se casa com a criança. Sim, o anime normalizou um puta de um incesto com uma mulher adulta e uma criança. Ai, mas os personagens não gostaram disso. Ai, a fulana de tal foi bater na... Meu irmão, essas de personagem não existe. O autor escreveu essa porra. Ele imaginou realmente aquilo que aconteceu e não serviu pra nada. Ele realmente fez aquilo e foi. E o pior de tudo é que você vai ver uma legião de nerdola defendendo esse anime, porque eles se veem nele, ou melhor, se querem ver nele. É um personagem fodão, é um personagem com características bonitas, é um personagem que tem 17 esposas com 200 milhões de mulheres diferentes. Eles querem se sentir desse jeito, eles querem achar que eles são poderosos. E eles vão replicar as mesmas atitudes, porque eles sempre estão vendo isso desde a infância. Afinal, todos esses animes que eu falei são vendidos e induzidos a um público majoritariamente infanto-juvenil masculino. E o problema disso é que a gente permanece com a hipersexualização de personagens femininas, nós permanecemos com os personagens incentivando esse certo tipo de ação e falando que é só uma brincadeira. Nossa, gente, você olhar e bisbilhotar o banheiro feminino é só uma piada, é só uma zoeira. E o problema é, como esses personagens são atraentes, as próprias mulheres vão defender esses tipos de ação por causa dos personagens e vão incentivar cada vez mais essa porra dessa venda, resultando novamente na desvalorização dessa arte no âmbito mundial, tá ligado? Na hipersexualização de personagens cada vez mais infantis e a replicação desses movimentos, dessas, entre muitas aspas, piadas na vida real. E esse é o fim de mais um vídeo. Muito obrigado para todo mundo que chegou até aqui. Esse vídeo foi bem divertido de fazer, principalmente pela mudança de edição. Eu comecei a colocar essas ideias de textos muito mais evidentes, porque eu percebia que muita gente nos comentários começava a ter algumas dúvidas e perdia muitas informações, então por isso eu tentei simplificar um pouquinho melhor. Eu achei mais interessante, eu consigo editar mais tempo e mais rápido assim, e eu queria muito saber a opinião de vocês, se vocês se divertiram vendo esse estilo mais visual. E eu queria muito também que vocês pudessem comentar sobre o seu ponto de vista. Esse canal, ele realmente se baseia muito nisso, de você poder se comunicar aqui na aba de comentários. Então você poder falar pra mim se você concorda ou não com isso que eu falei, seria algo bem interessante ver o que você pensa sobre isso. Seja você concordando comigo, acreditando que isso realmente é um problema e que a gente não devia permitir essa ideia, seja você discordando porque você não vê algo tão importante. Mas de suma, é isso, minha gente. Muito obrigado por me acompanharem novamente, confiarem no meu trabalho. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana e adeus.